Amém. Números 14, verso 19, diz assim: Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Amém, irmão? Você pode sentar. Irmão, o texto que eu tenho certeza, a história que eu tenho certeza que você conhece exaustivamente, e o que temos aqui, um povo que, como diz a Bíblia, eles viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto. Eles viram sinais inacreditáveis. Todavia, ainda assim, eu, o Senhor, Deus está dizendo, eu digo pela minha vida, e há uma afirmativa que Deus faz aqui que é tão tremenda. Ele diz assim: olha, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Quando acontecerá isso? No milênio, né? Então, um sinal poderoso aqui de que verdadeiramente a glória do Senhor vai tomar toda a terra, e nós acreditamos que é no milênio. Enfim, o Senhor está dizendo assim, que está, em outras palavras, ele vai dizer: eu juro por mim mesmo, juro pelo meu próprio nome. Deus vai usar expressões para dizer assim: esse povo, eles viram os meus sinais, eles viram os meus prodígios, eles viram as minhas maravilhas, mas eles não vão entrar na terra. E tem mais, essa terra eu jurei aos seus pais que lhes daria, mas eles não vão possuir esta terra. Porque o que estava impedindo aquele povo de possuir a terra? Vieram os egípcios, Deus acabou com eles. No meio do caminho teve adversário, Deus acabou com eles. Veio lá um profeta contratado para amaldiçoar, Deus transformou a maldição em bênção. Tudo que se levantava contra aquele povo caía por terra. E o que impede esse povo então de herdar a terra prometida? Deus? Ou ele mesmo? Irmão, nossos atos, eles pesam muito. Nossos atos, eles têm um peso que nós mesmos não sabemos, mas quem nos julga é Deus. E uma vez que é Deus quem nos julga, o que para mim pode não significar nada, para Ele pode significar alguma coisa. Então eu não tenho que andar segundo o que eu penso, mas segundo o que Ele pensa, porque quem vai me julgar é Ele e não eu a mim mesmo. Eu sou apenas um ser que caminha e trilha segundo o julgamento de Deus. Muitas coisas que para mim não têm importância,
ou, como se diz na piada, nada a ver. Eu tenho que me preocupar se tem importância ou se tem algo a ver para ele. Não importa se eu digo, não, isso não tem nada demais. Eu tenho que procurar saber se para ele tem alguma coisa demais ou não. Porque a própria Bíblia já dá um testemunho horrendo, vou assim usar essa expressão, porque diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então aquilo que eu acho que está certo, que está tudo bem, que não tem nada a ver, não interessa. Interessa se para ele está tudo certo, está tudo bem ou não tem nada a ver. Esse povo cometeu tantas coisas e estava a caminho da terra prometida. E quando menos eles esperavam, eles recebem uma ordem de voltar para o meio do deserto, para peregrinar, sofrer, continuar debaixo daquele sol, aquelas coisas horríveis. Mas eles estão colhendo de quê? Do que eles plantaram. Mas eles não estavam acreditando que fossem colher o que agora estão colhendo. Porque também, tudo que eles fizeram, eles não achavam que ia ter tanto peso, mas tanto peso, ao ponto de se tornar um peso de morte. Muitas vezes nossas atitudes são realmente assim. Nós achamos que não, eu posso até ter pisado na bola, mas foi uma coisa leve. Uma coisa leve aos meus olhos não significa ser leve aos olhos do meu Deus. E se é leve ou pesado aos meus olhos, não faz a mínima diferença. Eu não sou juiz, eu sou réu diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus eu sou sempre um réu. Eu estou sempre sujeito ao julgamento do Todo-Poderoso. E é assim mesmo que nós estamos nessa terra. E foi para isso mesmo que Deus nos colocou nessa terra, para nos provar, para ver se seremos dignos de herdar tamanha glória. Então, irmão, comporte-se como réu e jamais como senhor. Tenha cuidado com os seus passos. Tenha medo do passo que você vai dar. Deixa o seu pé no alto e não arreia ele. Consulta ao Senhor. Posso trilhar? Não tinha uma brincadeira quando nós éramos crianças? Mamãe, posso ir? Pode. Quantos passos? Não tinha uma brincadeira dessa? Pois é, meu irmão, é assim que nós temos que nos comportar com as coisas de Deus. Irmão, é assim, com todas as letras e simplicidade, é assim. Tudo que você for fazer, você tem que saber levar diante de Deus e não se mexer sem que Deus te dê autorização para se mexer. Conversava ainda há pouco com um irmão, e eu falei assim, eu não deveria nem mais sentir nada, nem me admirar com tantos que caem, porque nesses meus 30 anos de evangelho, o que eu já vi são dezenas de pessoas que perderam o ministério. Se fosse contar, se em memória eu tivesse todas as pessoas que eu conheci, que eu vi com um chamado ministerial, que caíram, eu não deveria mais nem me admirar com nada disso. Mas a realidade é que ainda nos admiramos. Por quê? Porque as pessoas sempre acham que uma coisinha aqui, outra coisinha ali, não tem nada a ver, mas o que tem a ver ou não, é o que Deus determinar sobre as nossas vidas. Aqui diz que esse povo, ele viu o quê? Os sinais, ele viu os prodígios, eles viram a glória de Deus manifesta lá no deserto, no Egito. Imagina aquilo tudo, aquelas pragas, aquelas coisas incríveis, aquelas coisas fantásticas. Aí Deus diz assim, mas já agora me puseram à prova, quantas vezes? 10 vezes, 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Como é que pode uma pessoa ser tão redundante
em uma mesma atitude. Deus está dizendo, eles me puseram à prova já 10 vezes. Irmão, o Senhor Jesus disse o que? Não tentarás o Senhor teu Deus. Você não tem que estar tentando a Deus. Ou seja, o que é tentar a Deus? Tentar a Deus, meu irmão, não significa você dizer assim, vamos ver se Deus é capaz disso ou capaz daquilo. Não, tentar a Deus é quando você, no teu coração, duvida de que Ele suprirá o caminho no qual Ele te colocou. É isso que esse povo fez. Não foi Deus que os tirou do Egito? Não foi Deus que disse, Moisés, pega este caminho, ó Moisés, está vendo a nuvem em cima? Moisés, vai seguindo a nuvem, sou eu quem determina o caminho para o meu povo. Amém, meu irmão? Você tem que aprender a olhar para a nuvem, meu irmão. Você tem que aprender a olhar para a nuvem. Mas cuidado, hein? Não vai olhar só para a nuvem, não. Porque a nuvem começava a se mexer. Depois Moisés, depois o povo. Nunca você pode excluir que há um homem liderando sobre a sua vida. Se você fizer isso, pode cavar sua sepultura, porque você não vai sobreviver. Enquanto existir sacerdócio sobre a terra, a nuvem se mexe, o sacerdote se mexe, depois vem o povo. Povo sem sacerdote não tem Deus, não, tem ilusão. Enquanto o sacerdote não for destituído, e eu te garanto que ele não vai ser destituído nunca, nunca, sabe o que é nunca? É nunca, nunca o sacerdócio vai ser destituído. Portanto, acostume-se a obedecer a homens que estão intercedendo entre você e Deus, porque quem fez isso é o próprio Deus. Não gostou? Não gostou mesmo dessa palavra? Depois vem conversar aqui comigo pessoalmente, que eu tenho mais para te dizer. Aí tu vai embora de vez. Não vou falar agora porque vai ser tão agressivo. Mas se você que não gostou dessa palavra, vem conversar comigo aqui depois do culto, que eu vou te dizer umas coisas. Inclusive te peço até para seguir o teu rumo. Meu irmão, a verdade, às vezes, ela bate tão forte, tão violenta, que ao invés de ajuntar, espalha. Mas são esses os que sobrevivem, são esses os que permanecem de pé, os que pagam o preço da verdade. Sabe quem não gosta de liderança? Os orgulhosos, os prepotentes, os arrogantes. Esses não gostam de liderança, eles querem dirigir a sua própria vida. Nunca existiu uma dispensação em que o povo sobrevivesse em paz sem uma liderança. O único período chama-se governo humano, está lá em Juízes. Vai ver como o povo no tempo de Juízes vivia em miséria, em desgraça, em fome. Sabe por quê? Porque não tinha liderança. Mas quando Deus levantou Gideão, o povo prosperou, o povo venceu as batalhas. Quando Deus levantou Baraque, se não me falha a memória, no tempo da profetisa Uda, o povo prosperou, o povo saiu vencedor. Era arrancar o líder, lá está o povo na desgraça. Acostume-se com a ideia, meu irmão, de que quem não é líder tem que ser liderado, e ponto final. E quem não entende isso, pode comprar a sua sepultura no cemitério, porque vai morrer. Voltando ao nosso texto, fechando o nosso parêntese, o Senhor está dizendo, eles viram a minha glória. Olha, irmão, mas quando Deus diz aqui que o povo viu a sua glória, eu lembro, sabe de quem? De um homem que Jesus chamou depois de uma noite inteira em oração, e aquele homem também viu a glória de Jesus. Jesus diz assim, ó, vai lá e cura os enfermos, expulsa demônio, depois eles voltam e dizem assim, Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus diz assim, eu via Satanás como um raio cair do céu. E sabe quem está no meio daquele grupo? Alguém chamado Judas, que não guardou o seu principado.
preferiu andar na iniquidade, preferiu trair o Senhor Jesus. Então, anote isso, não é o fato de contemplar os sinais, prodígios, as maravilhas e a glória de Deus, não é este fato que nos garante salvação. A salvação tem preço além disso. Quando a trombeta soou, o monte fumegou e Deus falou assim: se até um animal tocar nesse monte, morre fulminado. O povo contemplou toda aquela glória. E no entanto, depois que Moisés subiu no monte, o que o povo fez? Um bezerro de ouro, e foi se deliciar nas suas orgias sexuais, rodeando o bezerro de ouro. Meu irmão, contemplar a glória de Deus não te garante salvação, não te garante. A estrada para você estar de pé se chama Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz conceitos em que ela te exige abandonar o teu orgulho, a tua prepotência, te exige se tornar uma pessoa humilde. Sabe como que você se torna uma pessoa humilde? É torcendo-se a si mesmo, baixando o nariz, reconhecendo que tudo que você tem, que tudo que você é, vem de Deus, que sem Ele você não é nada. Tem que reconhecer isso. Tem pessoa aqui dentro nessa noite, que Deus está exigindo mais de você, meu irmão. Eu sei quem é, mas não vou apontar. Meu irmão, Deus te chamou para esta grande obra, porque tem uma grande coisa a realizar na tua vida. Só que você não está dando para Deus o tempo devido. Você está mais preocupado com arroz e feijão do que com as ruas de ouro e com o mar de cristal. Desperta tu que dormes, porque está se aproximando um tempo em que a dispensação vai mudar, e Deus falou que não vai poupar ninguém. Estávamos aqui reunindo, eu e a minha esposa orando aqui na sexta-feira, e uma visão minha esposa teve aqui, em que duas mãos pegavam um vaso de barro e virava e tirava algumas coisas de dentro dele, tirava tudo, não ficava nada, e botava de pé novamente. E Deus falou que daria ainda oportunidade a várias pessoas. Aquele vaso não representava uma pessoa, representava várias pessoas que teriam novas oportunidades. E o que aconteceu? De lá para cá, várias pessoas me participaram, inclusive sonhos que tiveram, despertamento através de mensagens antigas, e uma série de situações ocorreram. Meu irmão, Deus é um Deus tremendo que dá oportunidade, mas Ele não te obriga a pegá-la. Então, só para fechar isso, Deus te trouxe para esta obra inacreditável, porque eu sei o preço que tem que ser pago para que este púlpito esteja de pé. Eu tenho que ser o cara chato, radical, insolente. Eu tenho que ser taxado por muitos como prepotente, como arrogante, e eu me orgulho muito disso, que isso prova que eu estou de pé, porque eu sei que interiormente eu sei quem eu sou e Deus sabe quem eu sou também. Agora, quando Deus traz uma pessoa para cá, meu irmão, é para vestir a camisa do ministério. Tem um irmão que já não está mais no nosso meio aqui, que ele confessou diante de mim: pastor, eu perdi o meu ministério, porque quando eu botei o pé aqui nessa igreja, eu não me separei da minha esposa. E eu sei que ele está certo. Eu sabia que ele tinha que se separar da esposa dele, porque ninguém é louco de escolher entre Jesus e uma mulher, ficar com uma mulher. Ninguém é louco de fazer isso, mas alguns são. E eu sei disso. E realmente ele não suportou, infelizmente já não consegue estar em nosso meio. Mas quem sabe se nesse vaso que virou, Deus não possa chamá-lo ainda.
Que assim seja, porque a Escritura diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de vida e não de morte. Tem uma pessoa, um casal que já saiu daqui há algum tempo, e Deus já me deu 3 sonhos com este casal. E Deus falou para eles: eu estou ainda sustentando para eles a última oportunidade da vida deles. Eles têm, meu irmão, não sei se até junho, não sei se a dispensação vai fechar em junho, a dispensação costuma fechar em junho ou dezembro. Eu não sei se a oportunidade deles vai ser até junho ou vai ser até dezembro, mas uma coisa eu sei, que se encerra neste ano. E depois que vim, depois que a oportunidade acabou, não consegue se sustentar mais, não tem mais a força e a graça do Espírito Santo. Aqui diz então, olha, Moisés começa no verso 19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Aí o Senhor diz assim: tá bom, eu perdoei, mas tem um detalhe, tem preço. Aí diz: tão certo como eu vivo, todos esses que viram a minha glória, os meus prodígios, mas me tentaram, me puseram à prova já 10 vezes, não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Irmão, presta atenção nisso que eu tive desde cedo como exemplo da minha vida, porque quando eu fui para a igreja, o evangelho realmente é uma glória, e ele remodelou o meu caráter, remodelou os meus conceitos e princípios. Mas quando eu fui para a igreja, eu já tinha conceitos e princípios nobres que partiam de uma família. Eu já tinha alguns conceitos, e muitos irmãozinhos dentro das igrejas, nos grupinhos e etc., eu via que as atitudes deles eram iguaizinhas lá, os ímpios dos futebols de domingo, do voleibol, da praia, desses lugarzinhos assim, sem nenhum conceito e princípio. Eu vi que muitos crentinhos dentro da igreja não passavam de abominações. E eu convivia ali no meio deles, mas nunca o meu coração se tornou igual ao deles. Josué e Calebe, aqui no caso, servos de Deus, eles estiveram no meio dos espias, eles estiveram no meio de toda aquela congregação. Eles foram seduzidos também com palavras: olha, Moisés não é líder não, Moisés já não ouve mais Deus, Moisés está perdido, nós estamos perdidos no deserto, Moisés perdeu a direção de Deus, Deus já não fala mais com Moisés. Todas essas baboseiras foram sopradas em toda a congregação. Josué e Calebe, aqui no caso citado, permaneceram firmes. Calebe esteve no meio dos espias que foram observar a terra. Todo mundo se corrompeu, todo mundo se profanou, todo mundo voltou dizendo um monte de besteira. Josué, Calebe, aqui que é citado, está também no meio deles, mas não deixou que o seu coração se corrompesse como o deles. Se isso aqui é um centro de seleção, meu irmão, eu te falo com todas as letras: ame o seu irmão, faça o que você puder por ele, mas não deixa que o seu coração se entrelace com o dele. Caminhe lado a lado com o teu irmão, mas não ande em cima das pegadas do teu irmão, porque você tem as pegadas de Jesus Cristo para andar sobre ela. Então, meu irmão, presta atenção. Calebe, aqui Deus está dando testemunho, nele houve o quê? Outro espírito. Que outro espírito é esse que houve sobre Calebe? Entenda, meu irmão, não importa com quem você está se envolvendo, Deus está olhando, lá está aquele grupo, 1, 2, fulano, beltrano, cicrano, Calebe. Deus olhou o grupo e viu Calebe no meio daquele grupo. Mas quando Deus olhou o coração de Calebe
não fazia parte daquele grupo. Quando eu fui membro da Igreja Batista, um dos lugares onde eu vi coisas horrendas, e um dia eu disse para o pastor: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, se eu dependesse do testemunho dessa igreja para ser um crente, eu jamais seria. E ele mereceu bem ouvir isso. Eu falei isso na tremenda inocência, mas ele bem que mereceu ouvir isso. Sabe, meu irmão? Então, eu caminhei ali, no meio deles, mas nunca me tornei um deles. Eles batiam no peito e diziam: nós batistas. Eu dizia: eu não sou batista, eu sou cristão. Eu não sou batista, eu sou cristão. Não, mas você está numa igreja batista. Eu estou numa igreja batista por acaso, mas aqui eu não sigo estatuto batista. Se vocês tirarem a Bíblia daqui de dentro, eu vou embora junto com a Bíblia. Você tem que ter um espírito diferente, mas não é um espírito diferente ao seu gosto, mas ao gosto do Deus vivo e todo-poderoso. E diz que ele perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência. O que é perseverar, meu irmão? Significa que vieram várias situações para tirar Caleb daquela direção. Várias situações, meu irmão, várias situações. Jesus foi tentado várias vezes pelo diabo, Jesus foi tentado várias vezes pelos homens, Jesus foi tentado abundantemente, com ofertas inacreditáveis, até o reino do mundo e a glória deles. E ele disse que há um servo cabeceiro igual ao seu Senhor. Você também vai ser tentado várias vezes, você vai ver investida do diabo várias vezes contra você, mas você vai ter que permanecer e perseverar. Você vai ter que ter um espírito diferente, voluntário no serviço do Todo-Poderoso. Diz ainda: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim? Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que Deus está dizendo? Assim como vocês estão dizendo que vocês foram tirados do Egito para morrer de fome nesse deserto, assim como vocês estão dizendo que foram tirados do Egito para morrer de sede nesse deserto, assim como vocês estão dizendo que estão sem liderança, que Moisés perdeu a liderança, que vocês ficaram perdidos, assim como vocês estão dizendo que o Senhor não nos deu carne, o Senhor não nos alimentou, o Senhor não tem olhado por nós, assim como vocês estão dizendo todas essas baboseiras, sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer do jeito que vocês estão dizendo. Sabe, meu irmão, eu quero te perguntar: o que você está dizendo? O que Deus está ouvindo a teu respeito? Uma vez Deus ouviu ao meu respeito uma frase, duas frases tremendas Deus ouviu ao meu respeito certa vez. Uma foi quando eu estava num ponto de ônibus de seminário, passando os meus sufocos da vida, e num ponto de ônibus altas horas da noite, um frio, uma chuva, um deserto. Eu olhei aquela situação e falei: meu Deus, isso é uma loucura. Eu aqui nesse ponto de ônibus, isto é uma loucura, esperando um ônibus que eu nem sei se vinha mais. E eu olhei e falei assim para Deus, parece que eu tinha um livro na mão, a Bíblia. Eu sei que eu falei para Deus: Deus, se a Bíblia for a tua palavra, primeiro eu disse, se a Bíblia não for a tua palavra, amanhã eu serei mais um homem jogado nas sarjetas, morando debaixo de um viaduto. Mas se a Bíblia for a tua palavra, eu verei a tua glória. Passaram-se anos, e de vez em quando os profetas se levantavam e diziam assim: homem, aquela tua oração no ponto do ônibus, debaixo da amendoeira, Deus ouviu. Uma vez uma pessoa ficou sem palavras, quando ela levantou no meio da congregação e falou assim: homem, você, aquela tua oração, debaixo daquela amendoeira, naquele ponto de ônibus, Deus ouviu. E quando ela quis falar mais alguma coisa, ela não conseguia falar.
E ela olhava para mim e tentava falar e não conseguia, olhava, tentava falar e não conseguia, e não conseguiu falar. E ela disse: olha, tem projeto de Deus muito grande, por causa daquela oração, Deus fará grandes coisas na tua vida. E ela não conseguia falar as coisas que ela queria falar, mas Deus ouviu isso de mim, porque eu disse: eu vou apostar a vida nesse livro, e se ele for a tua palavra, eu verei a tua glória. Se há um Deus e se essa palavra pertence a um Deus, eu vou ver a tua glória. Sabe o que Deus disse para mim? A mesma coisa que disse para os filhos de Israel: assim como falastes aos meus ouvidos, eu o farei. E uma vez eu já tinha passado pelo seminário, estava ajudando numa igreja, numa situação muito difícil, um filho nascido sem um centavo no bolso, desmaiando em cima de uma cama de cansaço, e eu disse para Deus, sem forças para orar, sem forças para cantar, sem forças para nada, eu disse assim: Deus, não importa, eu posso ir morar debaixo de um viaduto, mas uma coisa é certa, eu carrego o teu nome comigo. Sabe o que Deus me disse? A mesma coisa que disse para os filhos de Israel: assim como falastes aos meus ouvidos, eu ouvi. O que você tem falado, meu irmão, para Deus? Qual a tua esperança? Esse povo vê os sinais, vê o mar vermelho abrir, quando chega do outro lado, não há Deus. Irmão, eu te digo uma coisa: você, na minha vida, ainda verá muita glória, porque eu sou obstinado por Jesus Cristo. Você, na minha vida, ainda verá muita glória. Eu ainda muito testemunharei de Jesus Cristo, do seu sangue nessa terra. Deus ainda usará muito a minha boca, as minhas mãos, e tudo que eu escrever e tudo que eu gravar vai libertar vidas e vai transtornar o reino do diabo, porque eu sou obstinado por Jesus Cristo. Sempre que os meus lábios se abrem em direção aos seus, é para bendizer e glorificar o santo nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que cada vez ele olha para mim e diz assim: assim como tu falastes, eu ouvi. Agora o povo está dizendo o quê? Só murmurações. Cadê a carne? Cadê a água? Moisés, estou com sede. Moisés estava nadando numa piscina, né? A família de Moisés estava mergulhando numa piscina e o povo morrendo de sede. Está todo mundo no mesmo barco, meu irmão. Está todo mundo no mesmo barco. Ninguém aqui é mais ou menos, todos somos iguais. A posição que diferencia entre nós é que o Deus vivo e poderoso a fez. Aqui diz: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Ora, mas não foi isso que eles disseram? Moisés, por que tu nos tiraste do Egito para nos deixar morrer de fome nesse deserto? Não foi isso que eles disseram? Deus está dizendo: então é assim que eu vou fazer com eles. Ainda diz assim: como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Veja como vocês são burros. Eu imagino o Deus do monte gritando para a nação de Israel: veja como vocês são burros, veja como vocês não sabem de nada. Vocês estão dizendo que o filho de vocês vai ser preso aos adversários. Vocês estão dizendo que o filho de vocês vai passar fome nesse deserto. Vocês estão dizendo que o filho de vocês vai passar atrocidade e dificuldade, que os inimigos vai usá-los como escravos. Vocês não sabem de nada. Eles vão herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Está entendendo, meu irmão?
Não tente concluir pensamentos diante de Deus. Para e recebe de Deus a revelação. Tem muita gente que fica querendo, é o sábio, né? O sábio espiritual, ele fica querendo definir as coisas. Ó, eu li isso aqui, então isso aqui significa isso. Isso aqui significa aquilo. Meu irmão, a Bíblia não significa nada. A Bíblia não tem nada para significar. A Bíblia é uma pauta para Deus te revelar as coisas. Se Ele não te revelou, te põe no teu lugar de incauto, de ignorante, de pesado de boca, pesado de língua. Uma grande frase Martinho Lutero deixou na história: Deus cria a partir do nada, portanto, enquanto o homem não for nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Tem que saber, meu irmão, ser nada. É vaso vazio que está pronto para receber alguma coisa. Vaso cheio não dá para colocar mais nada. Tem que se esvaziar, tem que deixar Deus ser Deus, tem que deixar o Senhor agir. Vocês estão dizendo que os filhos de vocês vai ser presa? Como vocês estão enganados. Como vocês não conhecem Deus, como vocês não conhecem o julgamento de Deus, como vocês não conhecem os caminhos, as coisas de Deus, os filhos de vocês vão herdar a melhor terra que o planeta já conheceu. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto, vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Meu irmão, quando você pisa na bola com Deus, muitas vezes você não destrói só, você não fere só você mesmo, você fere a tua descendência, como diz lá em Êxodo: eu visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas eu faço misericórdia a milhares daqueles que me amam. Eu pergunto, você ama a Deus? Ama mesmo? Ardentemente você ama a Deus? Não venha com esse papo de que eu amo Deus com sentimento. Não se ama a Deus com sentimento. Se ama a Deus como Jesus ensinou como se ama a Deus. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Já para que ninguém pudesse dizer: não, eu sou tão apaixonado por Jesus, eu amo Jesus tão, ai, como Jesus é bonito. Não, ele está dizendo que não tem nada a ver com esse sentimento, nem com aparência. É o que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Ainda diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Como é que alguém pode imaginar uma coisa? Não, eu só errei um dia. Você errou um dia e vai ser castigado por um ano. Se o seu filho errar um dia, quanto tempo você dá de castigo para ele? Eu já vi pais deixarem um filho uma semana de castigo, 2, dali esfriou a ira, acabou. Deus está dizendo aqui, olha, vocês foram lá e espiaram a terra 40 dias, né? Depois vocês voltaram e blasfemaram da terra. Então, por cada dia que vocês viram coisas e acabaram tendo uma interpretação diferente do que eu falei, ou seja, 40 dias, 40 anos, você castigaria o seu filho se ele errasse com você um dia? Você castigaria ele por um ano? Eu acho que não. Acho que nenhum de nós sustentaria uma ira contra o nosso filho durante tanto tempo. Mas Deus sustenta. Sabe que às vezes a gente acha que o nosso delito é uma coisa relativamente simples, mas como quem julga essas questões não somos nós, é Deus. Aquilo que procede de Deus às vezes está tão além, tão acima, que nós vemos resultados horríveis como esses.
E Deus diz assim: vocês vão ter a experiência do meu desagrado. Irmão, procure ter a experiência do agrado de Deus. Antes de assumirmos o ministério aqui, eu ouvi muitos profetas em lugares completamente desconhecidos, que eu visitava muitas igrejas, irmãos me arrastavam o tempo todo: tem uma igreja não sei aonde, vamos lá, vamos. Uma vez eu fui numa igreja que para chegar no local da reunião era inacreditável, era um barranco, eram pedras e barrancos deslizando. Eu disse: não é possível, não tem outro caminho? Os irmãos falaram: não tem outro caminho, o caminho é só esse para chegar lá, é lá naquela casa lá em cima. Eu falei: mas como que vocês sobem aqui? E aquelas senhoras iam e paravam pelo meio do caminho e descansava, depois subia de novo, uma coisa inacreditável. Eu fui em lugares que hoje lembro, eu falo: puxa vida, como Deus vai fazendo as coisas. Enfim, eu cheguei em tantos lugares, meu irmão, e os profetas se levantavam tantas vezes para mim e diziam assim: olha, homem, Deus está se agradando de você. Você sabe o que é prazeroso você chegar num lugar que ninguém nunca te viu, e aí você, daqui a pouco, você está em outra igreja e se levanta alguém e diz assim: olha, você aí, jovem, Deus tem se agradado de você. Daqui a pouco você está em outro lugar onde ninguém nunca te viu e alguém se levanta: olha, homem, Deus tem se agradado de você. Irmão, você precisa ouvir isso, mesmo que não hajam profetas, mas que o Espírito Santo testifique com o teu espírito que Deus tem se agradado de você. Sabe, meu irmão, apaixone-se por Deus, pelas coisas de Deus, pelas obras de Deus, pela palavra, pela oração, porque Deus está dizendo para um povo aqui: vocês vão conhecer, sabe o quê? O meu desagrado. Imagino que não foi a vida de um povo a respeito do qual Deus está desagradado. Eu, o Senhor, falei: assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Ora, contra ele? Eles se levantaram contra Arão, eles se levantaram contra Moisés, eles se levantaram contra Josué e Calebe, quando quiseram defender a terra, eles se levantaram contra a esposa de Moisés, eles se levantaram numa série de situações, mas contra Deus. Nós precisamos aprender a consequência das nossas atitudes, precisamos temer a consequência das nossas atitudes. Muitas vezes aquilo que nós estamos achando que estamos fazendo aqui, que não vai sair daqui, pode repercutir do outro lado do mundo. Uma vez Davi, lá escondido no seu palácio, na encoberta, olhou uma bela mulher, falou: quem é aquela mulher? Alguém falou assim: é Betseba, mulher de Urias. Tá bom, chama aquela mulher lá. Chamou, adulterou com a mulher, e ficou tudo debaixo dos panos. Na vista de Davi, ficou tudo debaixo dos panos. Daqui a pouco bateu o profeta lá na porta, alguém abriu e disse: ô Davi, o profeta está aí fora, quer falar contigo. Manda o profeta entrar. Olá, profeta, tudo bem? Eu tenho um recado do Senhor para você. O recado é esse. E assim te manda dizer o Senhor: assim como tu fizeste com que os inimigos de Deus rissem e zombassem do nome de Deus por causa do teu delito, a espada não se apartará mais da tua casa. Mas eu fiz isso aqui no meu quarto, estava tão escondidinho, foi eu e Betseba, não mais ninguém. Ela, quando saiu de madrugada, ninguém viu quando ela chegou. Dá para você entender, meu irmão? Que muitas vezes as pessoas acham que o que estão fazendo não vai ter nenhuma repercussão, não vai ter nenhuma consequência mais grave. Aqui Deus está dizendo: eu farei com essa má congregação que se levantou contra mim. Como que Davi ia imaginar que ele estava se levantando contra Deus? Como que Davi ia imaginar que lá na Assíria estavam zombando do nome de Deus, dizendo assim: aí o rei de Israel,
adulterou. Quem é o rei de Israel? O rei de Israel é esse que diz que serve um tal de Deus vivo por aí, um tal de Deus de Israel, um tal de Jeová. Ele adulterou. Olha lá, um grande rei foi adulterar. E tem mais, hein? Dizem por aí que ele inclusive mandou matar o marido da mulher para que o seu adultério não fosse descoberto. A nação, o mundo está rindo do que Davi pensou que fez dentro do seu quarto. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Numa passagem, depois lá na frente, Josué vai assumir a liderança após a morte de Moisés. E num dado momento, Calebe chega perto de Josué e diz assim: desde que aquela situação lá aconteceu, já se passaram 40 anos e eu estou aqui do mesmo jeito, fiel ao Senhor, firme, forte. Agora é hora de eu herdar a terra que Moisés disse que seria minha. Quando Josué olhou, falou assim: realmente, Calebe, não tem nem ninguém para disputar essa terra contigo, porque todos aqueles que tinham a mesma idade que você já morreram de pragas, de peste, insolação. Mas Josué e Calebe atravessou 40 anos de deserto, sepultando centenas de pessoas, e entraram na terra prometida. Somos Josué? Somos Calebe? Ou somos os murmuradores? Temos 40 anos para atravessar. Eu vou atravessar. A minha obstinação me diz que eu vou atravessar. E você, meu irmão, o que a sua vida te diz? Não, pastor, eu ando mais ou menos, eu ando, como dizem os antigos, meio barro, meio tijolo. Eu estou mais ou menos. Se você está mais ou menos, você não vai sobreviver 40 anos desse deserto. Você tem que estar bem, você tem que estar firme, você tem que ser constante. Você não pode deixar que o teu coração se mova por causa dos fracos à tua volta. Você não pode deixar que o teu coração se mova por causa daqueles que querem te remover do altar de Deus, por causa das afrontas, dos ataques do diabo. Se você é uma pessoa obstinada e determinada, meu irmão, o diabo nem na tua frente ele quer aparecer, que ele conhece a tua obstinação, a tua determinação. Ele sabe que pelejar contigo é para ele uma peleja perdida. Ele conhece a tua obstinação. Ou você acha que o diabo ataca os fortes? Para o diabo atacar os fortes, ele tem um trabalho imenso, ele tem que sair da terra e invadir as regiões celestes, pedir permissão e chegar no arraial de Deus e dizer assim: eu posso tocar na vida daquele Jó lá? Tu me permite? E quando ele tem que fazer isso, ele já aprendeu a lição lá com Jó. Quando ele tem que fazer isso e para tocar na vida de alguém, e Deus diz assim: vai, pode tocar, é porque se Deus deixou, é porque Deus já sabe que a vitória é certa, meu irmão. Então, meu irmão, eis diante de ti esta palavra nesta noite. O que você vai fazer com ela? Eu não sei. O que eu vou fazer com ela? Eu tenho uma ideia para a palavra dessa noite: me transformar numa pessoa um pouquinho mais obstinado, um pouco mais determinado em servir a Jesus Cristo, um pouco mais cuidadoso, cauteloso, criterioso e um pouco mais firme. Aleluia. O que tem a ver com Deus tem a ver, o que não tem, não tem, porque a palavra tem que ser sim, sim e não, não, porque o que passa disso procede do diabo. Aleluia. Não deixe que os teus amigos te destruam, não deixe que os teus irmãos te pervertam o coração,
Porque Josué e Calebe eram príncipes e tentaram seduzir a estes homens como seduziram os outros 10 príncipes, eram 12 tribos. Moisés pegou o príncipe de cada tribo e enviou 12. 10 voltaram com o coração corrompido e corromperam quase toda a nação e apedrejaram a Moisés naquele momento. E a glória do Senhor baixou para dar livramento a Moisés, Josué e Calebe. Onde está Josué, Moisés e Calebe hoje, exatamente hoje? Porque Jesus Cristo disse assim: não tendes ouvido vós que a Escritura diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaque e Jacó? E se Deus é Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, ora, Deus não é Deus de mortos. Você não sabe o que te espera, meu irmão, você não sabe o que te aguarda. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para você nessa terra. Eu descobri isso pela Escritura, porque quando eu abri a Bíblia eu criei e eu me obstinei. Eu tenho que passar nessa porta estreita, nem que eu tenha que deixar o meu sangue pelo caminho, mas eu vou entrar. Obstine-se nessa noite, meu irmão. Para de correr atrás da carne, do arroz e do feijão. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aproveita mais essa oportunidade que Deus te dá. Você quer ver a pregação de hoje? Está aqui, ó, escrito, ó, 3 frases. Sabe por quê? Porque Deus queria te dizer isso hoje, que Ele ia te trazer aqui. Amanhã, depois, e depois, e depois, Deus quer que você esteja nos lugares determinados por Ele. Porque a glória que vai ser manifesta na tua vida vai depender se você estiver no caminho do Espírito Santo. Vou dizer de novo, um dia eu passei numa janela. Eu chegava na igreja, eu chegava lá no local de culto e eu já ia direto para as salas. Um dia me deu sede e eu fui ao bebedouro. Quando eu ia voltando tinha um homem pregando e eu parei na janela da casa onde aquele homem estava pregando. E eu olhava para cima da cabeça daquele homem e eu não via nada, mas eu tinha certeza que tinha alguma coisa ali. E naquele momento, aquele homem pregando, eu sabendo que aquelas palavras não eram naturais, que eram sobrenaturais, eu olhei para cima da cabeça daquele homem e disse assim: Deus, eu quero daquilo que está sobre a cabeça daquele homem, mas eu não via nada. Meu irmão, é precioso você estar no lugar certo, na hora certa. Deixa eu contar mais uma história, faz de conta que você nunca ouviu. Várias vezes eu já preguei aqui nesse ministério, e quando os meus olhos passavam e ainda passam pelo banco, às vezes eu vejo pessoas sentadas, mas quando eu volto eu vejo que a pessoa não está lá. Sabe o que significa isso? Que ela deveria estar. Deus preparou o dia todo para que aquela pessoa pudesse estar ali naquela hora, ouvindo aquela palavra, participando daquele culto, adorando ao Deus vivo, único, soberano, santo e majestoso. Mas depois de Deus trabalhar o dia inteiro, ordenar anjos, arcanjos, querubins e serafins, anjos desembanharam espada, dividiram demônios no meio, desfizeram trabalho de macumba, aplainaram o caminho da pessoa. Jesus Cristo purificou tudo com seu sangue. Ela deveria estar presente, mas não esteve. A partir de hoje você tem que se obstinar. Eu vou estar aonde Deus quer que eu esteja. É assim que se vence. É assim que eu venci. E é assim que eu vencerei as próximas gerações. Obstinado. Meu negócio é com Deus. Tanto é com Deus que Deus nos galardoou com esta frase: Bíblia sim, Constituição não. Ou você acha que isso pode ser dado a qualquer um? Sai por aí pelas igrejas e vê se tem alguma outra igreja no mundo que ostente essas 3 frases e viva elas. Eu sou obstinado. Se não for para servir Jesus Cristo, eu quero a morte, quero aqui e agora. Então, meu irmão, você não pode ficar por aí
vivendo como se você tivesse uma responsabilidade somente natural. A tua responsabilidade é também espiritual. Você está conquistando, você está trabalhando. Já tenho dinheiro para pagar a faculdade dos meus filhos. É mesmo? E aonde ele vai passar a eternidade? Já esqueceu da parábola do rico e do Lázaro? Deus ama a humanidade, mas não pode ser injusto. O céu não é para quem Deus ama. O céu é, como está escrito, desde os tempos de João. Desde os tempos de João. É pelo esforço que se conquista o reino dos céus. Pelo esforço. Se fosse para apenas simplesmente para os que Deus ama, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, todos herdariam a glória de Deus, mas Jesus vem e diz: olha, não entenda mal, porque a porta é estreita e o caminho é apertado, e poucos são os que passam por ele. E eu digo quem são os que vão passar por ele: os que estão tendo a oportunidade, meu irmão, nesta última geração, de ouvir a voz da restauração. E muitos dizem: não é bem assim, mas eles vão ver se é ou não é. Quem viver e até quem não viver, verá. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.